limpando todo o coração, tira toda angústia, toda mágoa, todo rancor, Senhor. Que a palavra possa penetrar sobre os corações, ó Pai. E servir de alívio, de milagre, de restauração e de cura para esta noite, para esta geração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém. Se coloque sentado, se assente, fique à vontade. Feliz ano novo para aqueles que eu não estive junto com vocês. Desejo que Deus possa estar na direção. E eu creio que nós vamos passar para o outro lado. E eu creio que nós vamos passar 2026 para 2027. Porque o Senhor está no controle. O Senhor está na direção. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Aquilo que eu vou pregar não é nada de que talvez estivessem esperando algo que viesse mexer com as estruturas da igreja. Mas eu creio que com a estrutura talvez não mexa, mas eu creio que vai mexer com você. Não é algo novo. Livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Bem conhecida. A palavra de Marcos fala assim: tarde daquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. Guarde bem essa expressão. Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Outros barcos o seguiam. Guarde essa expressão. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhes perguntaram: Mestre, não te importas que perecemos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa expressão no final não fala dos discípulos. Em Marcos, em Mateus vai dizer essa expressão no final ali: homens. Os homens lhe perguntaram: quem é este? Eu tinha esboçado uma mensagem, aí um rapaz veio conversar comigo hoje, e dependendo do que aconteceu o seu dia, porque a mensagem sempre do pregador que está aqui, sempre ela vai ser transmitida o estado que ele está. Se ele estiver melancólico, vai ser uma mensagem melancólica. Mas se ele estiver alegre, vai ser uma
mensagem alegre, porque ela passa por ele. Ele vai transmitir a maneira como Deus colocou dentro do seu coração. E um rapaz me perguntou sobre isso. E eu comecei a explicar para ele, comecei a explicar e explicar e explicar. E foi abrindo na minha mente aquilo de novo. E ficou tão visível que eu fiquei assim, Senhor, é isso que o Senhor tem para essa noite? E no decorrer das tempestades, dos vendavais do dia, Deus me trouxe de volta essa mensagem. Mas diz que a palavra, ela sempre vem de outra maneira. Deus nunca usa do mesmo jeito. Você pode pregar 10 vezes essa mensagem. As 10 vezes você não vai conseguir falar da mesma maneira. Mas eu gosto mais da versão de Marcos, porque Marcos coloca o Senhor Jesus como servo. Ele, quando escreve aos Romanos, ele coloca Jesus sempre como servo. E nós olhamos e temos visto que o Senhor Jesus, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o Senhor servindo, é o Senhor fazendo, é o Senhor expulsando, é o Senhor curando, é o Senhor resgatando, é o Senhor acalmando tempestade, é o Senhor perdoando no sábado, é o Senhor de todas as maneiras servindo como um servo, porque foi para isso que ele veio para servir. E num dia que ele simplesmente quer fazer uma evangelização no campo, então ele, de encontro, ele olha, ele chama um barco, encosta o barco. Mas por que ele ia usar um barco? Porque naquele tempo não tinha microfone. Aquele tempo ele teria que falar ao contrário, para que o vento pudesse levar a palavra às pessoas. Então diz que ele vai e se senta no barco e faz do barco um púlpito. E usa o púlpito como um barco. Porque um púlpito sempre será lugar de pescar. Jesus, quando ele senta naquele barco, ele faz do púlpito um grande ponto de pregação, ministrando a palavra de Deus. Mas aqui eu quero te dizer que nem sempre um barco sempre será um púlpito, mas um púlpito sempre será um campo de barco para pescar. A diferença é que um barco pesca vivo para matar. O púlpito pega morto para viver, para dar vida. E se tiver alguém morto hoje aqui, eu creio que você vai ressuscitar, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, simplesmente naquele dia, ele senta-se. Por que ele senta-se? Porque a mensagem, a pregação, quem sabe, quem prega, cansa. Ele não pregou, ele pregou o dia todo. Agora imagina, pastor Marcos, pregar o dia todo. Ela cansa. Ele pregou várias mensagens. Ele pregou a multiplicação de pães, grão de mostarda. Várias e várias mensagens ele pregou num dia. E quando ele se senta, ele não precisa da expressão corporal, que muitas vezes a gente usa a fazer. Por quê? Porque o poder da palavra dele não precisava nem fazer gestos. Ela tinha um poder. E ele prega naquele dia, de ponto que as pessoas vão se enchendo na palavra de Deus, aprendendo, a ponto dele se cansar. E toda vez ele
despedia o povo. Ele ia de encontro ao povo e despedia. Abençoava, orava por eles. E naquele dia ele estava tão cansado, que ele disse: passamos para o outro lado. Quando ele fala a expressão passamos para o outro lado, ele tinha algo naquele outro lado. Ele tinha algo a fazer naquele lado. Mas quando ele diz passamos, ele não diz vocês vão passar. Ou vamos ver se vamos conseguir passar. Se levantar qualquer vendaval, pode ser que nós não consigamos passar. Mas ele diz, passamos com tempestade ou tempestade. Nós vamos chegar no outro lado. Eu quero te dizer, qual a tempestade que tem se levantado na tua vida, no teu casamento, na tua empresa, nos teus negócios? E que você achando muitas vezes que poderia perecer, que você não ia conseguir passar, mas você conseguiu passar. Você chegou até aqui. Você sobreviveu. Você achou que ia a pique, você achou que ia morrer afogado, mas não. Mas você se levantou. Você chegou ao outro lado. Mas diz que o Senhor Jesus vai e deita, porque estava cansado. E ele coloca uma almofada na popa do barco. Era na ponta. Lugar de comandante. Lugar de quem está na direção. Lugar de quem está no comando. Pode ter marinheiro, pode ter Pedro, Tiago, pescadores. Mas quem está no comando? Jesus senta na popa do barco. Ele deita na popa. E na popa é lugar de aquele que está no controle. Geralmente, você chega para o marinheiro, você diz, faça isso, a rota assim, a bússola tal, assim e tal. Amém. Vamos embora. Mas quem está no comando é o comandante. O pastor Marcos está aqui, faz a escala da direção, assim. Vamos fazer desse jeito, dessa maneira, então, amém. Mas quem está no comando é Deus. Entenda isso. Que você pode estar no controle da tua casa, mas quem está no comando é Deus. Você está no comando da tua empresa, dos teus negócios, mas quem está no comando é o Senhor Jesus. E se Ele disse que vamos chegar para o outro lado, nós vamos chegar. E naquele dia Ele simplesmente agora deita e adormece. Talvez sonhando com o seu lar, com a sua infância. E simplesmente diz que o mar começa a se levantar. Diz que o mar se levanta de uma maneira. O vento é muito forte e começa a jogar o barco para lá, para cá. Mas ele era um marinheiro, eram pescadores, eles sabiam. Eles conheciam o mar. Não era a primeira vez que ele passava daquele lado, de um lado para o outro. Mas várias e várias vezes, mas aquele dia era algo diferente. Algo diferente que se levantou sobre eles. Eu não digo, não se diz, mas eu creio que eles devem ter tentado com suas próprias forças. Talvez pegando o balde, tirando a água, tirando da maneira que podia fazer. Mas a palavra de Deus fala que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós podemos tentar com nossas próprias forças, nós podemos tentar com nossas mãos. Mas se Ele não tiver no controle, você não consegue. Você vai dar com os burros nas águas, como se fala por aí. E simplesmente eles tentaram de toda maneira. Quando eles viram que o barco já estava quase afundando,
eles se desesperaram e foram para o mestre. Senhor, despertando, chamando a atenção do Senhor Jesus. Ô Senhor, não te importas aí que perecemos? Eu não teria coragem de chamar a atenção de quem tem poder para acalmar uma tempestade. Eles chamaram a atenção do Senhor Jesus. Eu imagino o Senhor Jesus olhando, dando aquela espreguiçada. Se levantou, diz a palavra de Deus, e ele levantou a mão. Acalma-te, vento. Cala-te. E tudo diz que virou uma bonança. Mas ele não poderia ter feito só acalmado o vento. Se acalma o vento, o mar ia ficar um espelho. Certo, pastor? Porque o que faz as ondas e o vendaval é o vento. Quem pesca, quem sabe disso, é dessa maneira. Mas se ele só acalma o vento, as ondas iam ficar 3 metros, 3,75 metros, 3,50 metros, ela ia baixando. E ela demorar. Eu quero te dizer que o que o Senhor tem para fazer na tua vida é para hoje. Não vai esperar. Não vai esperar, não. Não vai levar tempo. Quando o Senhor Jesus fala, para, todo para. É para já, não é para amanhã. Não é para daqui a meia hora. O Senhor Jesus simplesmente para todo aquele vendaval. E Jesus simplesmente agora vai de encontro. Os seus discípulos. Olha para eles, rapaziada de fé. Desde o primeiro capítulo, eles vendo os milagres. E não aprenderam nada com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus olha, meninos, discípulos, filhos, homens de pouca fé. No meio de uma tempestade, é raro nós ficarmos com medo. Mas uma das coisas que Deus tem me ensinado é confiar. Não importa a situação. Não importa o vento que se levante. Confiar sempre no Senhor Jesus. Porque Ele está no comando. Amém? Isso foi a introdução. Agora eu começo a mensagem. Cinco motivos porque o seu barco não vai afundar. Primeiro, versículo 35. Primeiro motivo, 35 diz: tarde daquele dia, Jesus lhe disse: passamos para o outro lado. O primeiro motivo que o teu barco não vai afundar em 2026, porque você tem uma palavra. Você tem a palavra do Senhor, que disse que você vai passar. Ele não disse, vamos tentar, vamos ver se conseguimos.
Talvez vamos levar alguém para ajudar. Talvez vamos levar um reboque. Não. Ele disse, vamos passar. Com tempestade, sem tempestade, com chuva, sem chuva, com vento, sem vento. É natural passarmos por tribulações. É natural passarmos por vendavais. Mas o Senhor está conosco, Ele está conosco. Se Ele disse que vamos passar, nós vamos passar. Nós vamos chegar no local que Ele quer que nós chegamos. Que é muito mais longe do que pensamos. Ele está no controle. Ele está ali. Ele disse, não, nós vamos passar. Não importa o que venha. Eu me lembro aqui que na Bíblia tem 2 que dormem. Um foi Jesus. Outro foi Jonas. Jonas dormiu porque não queria pregar. Jesus dormiu porque pregou demais. Jonas, muito, vamos se dizer, não queria fazer a obra de Deus. Mas Jesus querendo fazer a obra de Deus. São 2 que eu vejo dormir em barco, na palavra de Deus. O segundo motivo, versículo 36. Querida, assim, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como ele estava. Outros barcos o seguiam. A palavra de Deus fala que outros barcos o seguiam. Jesus sai e os barcos saem atrás dele. Vamos se dizer que seriam 10 barcos. Mas quando o Senhor Jesus chega e coloca o pé em terra, só fala do barco de Jesus chegou. Você vai olhar na Bíblia, não vai relatar dos outros barcos. Não tinha outros barcos, tinha os outros barcos onde ficaram. Na Bíblia você vai olhar, você vai ver, não relata. Ela relata que o Senhor Jesus coloca o pé em terra. Eu quero te dizer uma coisa. O barco que o Senhor Jesus está, não afunda. O teu barco não vai afundar, porque o Senhor Jesus está dentro. Os barcos que não tinham Jesus, eu creio que pereceram. Talvez quebraram. Aí você vai me perguntar, pastor, mas todos eles morreram. A Bíblia não relata. Mas uma coisa que ela relata. Os homens perguntavam, quem é este? Os discípulos conheciam o Senhor Jesus. Eles já tinham visto os milagres que o Senhor Jesus tinha poder para parar aquela tempestade. Senão eles não teriam acordado o mestre. A Bíblia não fala. Como eu falei, Mateus fala, os homens perguntaram, quem é este? Eu quero te dizer que o teu barco não vai afundar. Porque o Senhor Jesus está dentro. Eu quero te dizer que o teu casamento não vai afundar. Mas Ele vai ajudar as outras vidas, os outros casamentos. Aquelas pessoas devem ter se agarrado ao barco do Senhor Jesus.
Deveria ter se agarrado pelo lado. No momento que o barco deles se quebrou, talvez aqueles se agarraram. Porque não relata que os outros barcos chegaram, mas que o barco do Senhor Jesus. E se não relata que os discípulos perguntaram, quem mais que poderia ser? Os homens. Quem eram esses homens? Quem perguntava? Aqueles que se agarraram ao barco do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que a tua empresa não vai afundar. E a tua empresa vai ajudar as outras empresas. Eu quero dizer que a tua família não vai perecer, porque o Senhor Jesus está no teu barco. E tua família vai ajudar outras famílias. O teu ministério não vai perecer, porque o Senhor Jesus se faz presente no teu barco. Mas o teu ministério vai ajudar outros ministérios. É o Senhor Jesus quando está dentro do nosso barco. Quando Ele faz presente no decorrer da trajetória da nossa vida, que nos levando para um porto seguro. Quando Ele fala para você, vamos para o outro lado, Ele tem algo maior para você. Ele tem algo maior para a tua família, tem algo maior para o teu casamento, para os teus filhos. O teu barco não vai afundar, porque o Senhor Jesus se faz presente. Terceiro motivo, versículo 38. Que diz assim: Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que perecemos? É aquilo que eu falei, Jesus, ele estava na popa. A popa do navio é o lugar de um comandante. Então sempre ele vai ter um banquinho. Você que entrou num navio ou num barco maior, você vai ver que no local onde tem o volante, sempre vai ter um banquinho e um travesseiro ou uma almofada. Jesus, quando disse, passamos para o outro lado, Ele já deu as coordenadas, como Ele tem passado as coordenadas para nossas vidas no dia a dia. Façam assim, filhinhos, desta maneira. Usem a bússola, usem a palavra de Deus como manual que vai levar você para o outro lado. Você não vai se perder, você não vai sair fora da rota. Por quê? Porque tinha um marinheiro, tinha os operadores do barco. Ele passou as instruções, mas ele continuava no comando. Quando o Senhor Jesus está no comando das nossas vidas, levante-se, o que levantar, você vai chegar aos pés secos. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na popa, na direção da tua vida. E Ele vai fazer você navegar em mares tranquilos. E quando se levantar as tempestades, Ele estará ali para dizer: cala-te. E eu nem sabia que o vento tinha boca. Mas o Senhor Jesus sabia, porque Ele mandou: cala-te. Então o vento tem boca. Cala-te. Fica quieto. Agora eu fico pensando,
Quem com tanto poder, que tem poder que seja maior do que o mar, maior do que a tempestade, esteja dentro de um barquinho? Uma pessoa tão grande, como é que ele poderia estar, se ele é maior do que o mar, maior do que a tempestade, dentro de um barco? O seu poder é maior do que todas as coisas. Você lembra quando Moisés foi ao monte lá, e ele queria ver a face do Senhor, ele queria de todas maneiras ver o poder do Senhor, mas o Senhor Jesus disse: não, você vai me ver de costas, você vai ver só as minhas pegadas, pelas minhas pegadas, você vai ver o meu poder. Pelo pé se conhece o poder do nosso Deus. Deus está na direção. Levantou-se. Qualquer vendaval que se levantou. A palavra do advogado, a palavra do médico, a palavra de quem disse que não vai dar certo. Se ele disse que vai, creia, somente creia, somente creia. Quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, mas olha, ele já morreu, não tem mais jeito. Somente creia que o impossível vai acontecer sobre a tua vida. Deixa o Senhor no comando, deixa o Senhor no controle. Tudo que você for fazer, faça, Senhor, toma a direção. Está aqui, ó Senhor, está aqui o leme, Senhor, vai na frente, Senhor, abre fronteira, Senhor, vai abençoando, vai dando direção, e você vai chegar e vai conseguir aquilo que você almeja. Talvez para algumas pessoas, 2025 levantou-se grandes vendavais. Em alguns momentos você chorou, alguns momentos você não conseguia dormir, alguns momentos você entrou em desespero, há momentos em que você achava que estava sozinho, que você não ia conseguir chegar lá, não ia conseguir passar. Eu não passo dessa noite. Mas você passou. Você está aqui para testemunhar. Ele te guardou. Ele te fez chegar no outro lado. Por quê? Porque ele estava no barco e estava na direção do teu barco. Quarto motivo que o teu barco não vai afundar. Está no versículo 39. E levantando-se, ele respondeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e faz-se grande calmaria, ou grande bonança. Grande tempestade, grande bonança. Quanto mais maior a prova, maior é a vitória. Você viu a expressão de Marcos? Grande vendaval, grande calmaria, grande bonança. É o que o Senhor Jesus faz quando Ele está no nosso barco. Tudo aquilo que se levantar, ao contrário, Ele vai acalmar. Porque Ele está na direção. Ele não vai deixar que você venha perecer. Ele não vai dar provas maior que você pode suportar. Passamos lutas, passamos provas. Mas veio para nos fortalecer a nossa fé, veio para fortalecer a nossa vida. Veio para nos dar experiências.
veio para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Quando todos aqueles não tinham fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas acredita que está ali. Vai acontecer. Será? Não tem será. Vai acontecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passou lutas, provas, mas vamos seguir em frente. Está difícil, mas vamos seguir em frente. Está desanimando, se anima. Davi, quando orava pela sua filha, para que sua filha não viesse a morrer. Ele jejuou, fez o que podia fazer, porque havia uma esperança, tinha vida. Se tem vida, há esperança ainda. E simplesmente no momento que aquela criança morre, ele podia ter corrido, ter se desesperado, chorado, gritado. Mas não. Diz a palavra que ele lavou-se, tirou a poeira, trocou de roupa e foi se alimentar. Porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Muitas vezes nós ficamos chorando por uma coisa que não vai voltar. Uma coisa que não vai ter retorno. Ficamos, muitas vezes, tristes, apáticos, esperando uma coisa que você sabe que não tem retorno. Uma pessoa que morreu não vai voltar. Mesmo você querendo. Mesmo você desejando. Você que já perdeu um ente querido, você sabe do que eu estou falando. Mesmo que você quisesse pelo mais um momento da pessoa do teu lado. Nem que fosse para você dar o último abraço. Ou pelo menos se despedir. Ou pelo menos dizer: eu te amo. Vai com Deus. Mas não tem como retornar. Mas o Senhor Jesus, quando está na direção da nossa vida, Ele acalma qualquer tempestade. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. Creia somente. Se Ele está dizendo que você vai passar, você vai passar. Não importa o que vai se levantar, mas você vai passar, porque Jesus está contigo. Aleluia, Senhor. Quinto motivo. Está no capítulo 5, no versículo 7. Consegue botar ali para mim, Marcos 5, 7? Chamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pode deixar aqui um pouquinho. As pessoas no barco perguntavam: quem é este? Quem é este? Mas Satanás já sabia quem era ele. Aqueles que andavam com ele não reconheciam. Mas Satanás sabia que era Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando ele coloca
os pés. Diz que um homem possuído por 6.000 demônios. Uma legião. Para conhecimento, uma legião era a contagem romana, que equivale a 6.000 soldados. Agora, imagina essa grande quantidade de demônio dentro de um corpo. Um corpo, se fosse igual ao meu aqui, ia ficar um pouco para fora. Mas se fosse um assim, um pouco mais cheinho, assim, podia ser que cabesse todo. Mas aquele homem vem de encontro. Demônios vêm de encontro e já reconhecem. Mas agora eu te digo, os homens não reconheceram. Satanás o reconhecia, sabia quem era ele. Um homem que vivia atormentado. Um homem que acabou com a cidade. Pôs criar porcos naquela cidade de judeu, onde não come porco. Você vai criar porco numa cidade que ninguém come porco? Só que do outro lado eram os romanos, né? E eles comiam porcos. E diz que eles tentaram, talvez eles pensaram, vamos fazer algo para dar um jeito nesse rapaz que está acabando com a nossa cidade, com a produção. Ninguém visita, ninguém vem, por causa do que corria todos os lugares. As cidades santas, sobre aquele homem que ali existia, sobre aqueles demônios que ele tinha. Ali eles simplesmente pegam uma corrente, eles têm uma ideia, não vamos acorrentar. E simplesmente eles vão lá, esperam ele dormir, que ele ia na sepultura, dormir em cima das pessoas, dos defuntos, dos ossos, aonde ele se acalmava. Eles foram lá e passaram a corrente. Simplesmente acabemos agora. De certo, ele disse, agora deu um jeito, agora acabou-se. Aí quando ele se possuía, estourou todas as correntes. Eles pensaram, e agora o que vamos fazer? Temos que dar um jeito nisso. Temos que acabar com isso. Vamos lá, pegar os grilhões. Grilhões eram pedaços de ferro, eles dobravam o ferro, trancaram ele e disseram, não, acabemos agora demos um jeito. É o final dele. Diz que quando ele se possuía, estourou os grilhões. Sabe o que eles fizeram? Deixa aí. Aquela palavra que diz que quando você não consegue derrotar o teu inimigo, você se ajunta a ele. A cidade fez isso, deixou ele. Deixa aí, deixa quieto, chega, deixa quieto. Deixa ele aí. As pessoas lá jogando bolinha de gude e aquele homem correndo no meio todo pelado, tudo. Para eles não importava mais nada, deixaram. Até o momento que o Senhor Jesus chega sobre aquela cidade. Aquele homem vem de encontro, o Senhor Jesus coloca o pé, expulsa aquele homem. E o que é mais importante, aquele homem é curado, liberto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aquele homem, quando Jesus pensa em querer voltar para o barco, aquele homem, ei, deixa eu ir contigo. Não. Fica aí. Vai e fala para os teus, para a tua família. Conta o que eu te fiz. Depois de alguns anos, Jesus volta naquela cidade. E quando Jesus volta, diz que o povo corria. Quem evangelizou? Aquele homem que ficou ali, ganhou uma multidão. Isso é o que Jesus faz, quando ele passa e ultrapassa. E chega ao ponto. Porque o Senhor Jesus chegou naquele ponto, aos pés secos. Você também vai chegar.
O que você tem passado? Talvez esteja almejado chegar a algum lugar. Coloca para mim Salmo 107 para fecharmos aqui. Salmo 107, versículo 28, 29 e 30. Salmo 107, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Fez para parar tempestade e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com abundância e assim os conduziu ao porto desejado. Qual porto que você tem desejado chegar? O Senhor quer te levar a um porto seguro. Talvez os teus sonhos, os teus projetos, com a tua vida, com a tua família, com o teu ministério. Você almeja chegar muito mais longe. Há uma promessa do Senhor. Há uma promessa do nosso Deus para a minha vida e para a tua vida. Que nós vamos passar as tempestades que se levantam sobre nossas vidas, mas vamos chegar no final. Vamos chegar com um tempo bom, com bonança, com calmaria. Não desista. Não desista de todas os vendavais, as lutas que chegarem sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento. Creia que aquele que está com você é maior do que qualquer tempestade que se levantar sobre a tua vida. Eu profetizo que o teu casamento não vai afundar. Eu profetizo sobre a tua vida que você não vai perecer. Eu profetizo que sua empresa vai decolar, vai viver muito melhor. Eu profetizo que sobre as vendas, você que vende, vai abrir as janelas, as portas, as comportas, tudo que tiver para ser aberto sobre a tua vida, o Senhor estará abençoando. Você vai vender como nunca vendeu. Em tempo de crise, o Senhor vai abrir a janela sobre a tua vida. Pessoas vão te procurar. Creia. Pessoas vão te procurar para querer saber o segredo, o que está acontecendo sobre a tua vida. E você vai poder dizer: o meu Deus, que falou que vai atravessar, e eu vou atravessar. E eu vou chegar no outro lado, porque Ele está comigo. Ele se faz presente. Se coloque de pé na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Deus está no controle da tua vida, do teu barco. Aquele barco poderia ter perecido se dependesse da fé deles, sim. Mas muitas vezes nós perecemos pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança, de acreditarmos mais em Deus, acreditarmos que vamos ser curados, que Ele vai restaurar, que Ele vai trazer meus filhos de volta, que Ele vai salvar a minha família. Falta nós acreditarmos que Ele vai trazer meu esposo, que Ele vai trazer minha esposa, que Ele vai trazer meu pai, minha mãe, vai trazer. Basta nós crermos e acreditarmos. Não deixa as tempestades da vida te afogarem. Mas creia que o nosso Deus tem todo o poder para tirar de toda a tempestade que se levantar contra a tua vida.
E aonde você almeja chegar em 2026, você vai chegar, porque Ele disse, nós vamos passar e vamos chegar com bonança, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus, vidas, meu Deus e meu Pai, que têm passado aflições, lutas, tem se levantado, meu Deus e meu Pai, vendavais, ventos fortes, ventos contrários, Senhor. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Mas muitas vezes nós pensamos que íamos perecer, Senhor. Mas o Senhor estendeu a sua mão e nos puxou, nos tirou, quando já estávamos quase afundando, Senhor. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. A tua palavra ministrada, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, derrama da tua graça, da tua unção de fé sobre cada família, meu Pai, representada nessa noite, meu Pai. Toda luta, meu Deus, meu Pai, que tenha vindo ao contrário dela, meu Pai. Nós anulamos nesta noite, meu Pai. Ó, Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, que venha cair por terra. Todo vendaval que se levantou sobre casamento, sobre a finança, sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual, material, conjugal, meu Pai. Qual área dela, meu Deus, Pai, que tem se levantado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Como o Senhor, meu Deus, meu Pai, acalmou a tempestade sobre aquele mar, Senhor. Eu te peço, meu Pai, acalma a tempestade sobre essas vidas, meu Pai. Acalma, Senhor, as vidas que estão em casa, no seu lar, meu Pai. Que elas possam ser tocadas agora, meu Pai. Vidas, meu Deus, meu Pai, que estão passando aflições, meu Pai. Que estão precisando de uma cura, de uma restauração, meu Pai. Pai soberano, toca agora. Aonde estiverem, meu Pai. Aonde chegarem, meu Pai, essa voz, meu Pai. Que elas possam sentir o teu poder. E podem sentir o teu toque de cura, de restauração sobre a vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus possa tomar a tua vida. E deixe o Senhor na direção para a honra e para a glória do nome.